Boa tarde a todos. Meu nome é Carla Emilaine Lacerda Brandebusque. Eu sou acadêmica de Direito da Universidade Ubra de Guaíba. E hoje eu estou aqui para fazer uma sustentação oral para a cadeira de Estágio em Direito Civil. A peça que eu escolhi foi da nossa primeira aula, na verdade da segunda, né? Mas a primeira peça que a gente fez. É uma ação de cobrança de seguro de saúde com indenização por danos morais. O meu cliente, o Marcelo Silva, ele adquiriu um plano de saúde. Ele realizou todos os procedimentos solicitados para a aderência do plano, realizou os pagamentos sempre em dia, tudo correto. Ocorre que agora, 2 anos após a contratação do plano, ele descobriu que ele tinha um problema renal. E essa patologia, ela foi bem urgente, tanto que assim que ele descobriu, ele já teve que internar e fazer o procedimento de um transplante de rins. Só que durante todo esse processo, o meu cliente ele achou que ele estava segurado pelo plano dele, que ele já possui há 2 anos. Usou para consultas de rotina, para outros procedimentos, tudo sempre correto, tudo dando certo. Ocorre que quando ele foi ter alta do hospital, após ter realizado o transplante, ter ocorrido tudo bem, a seguradora negou o pagamento das despesas hospitalares e dos médicos, alegando que a doença renal dele era pré-existente, que já existia antes da contratação do plano de saúde. Pois bem, como eu relatei, o meu cliente ele usou durante todo esse período o plano sem interferência nenhuma. Em nenhum momento ele teve algum problema relacionado com essa patologia. Ou seja, se ele já tinha essa doença, algum problema renal, algo relacionado, nem ele sabia, porque ele nunca fez tratamento nenhum nesse sentido, nunca teve consulta nenhum nesse sentido, nunca usou o plano em decorrência dessa patologia. Então, a seguradora não pode alegar 2 anos após a contratação, 2 anos de pagamento correto, que ele não está coberto por ser uma doença pré-existente. Outro ponto, caso a requerida quisesse alegar que existe essa doença já existia antes da contratação, ela teria que ter alguma prova disso. E quando foi feita a contratação do plano, não houve solicitação de exame nenhum. Não houve o pedido de comprovação de que se existia doença, se já havia algum problema de saúde. Ou seja, não há provas de que essa doença é pré-existente. Então, nem a requerida tem como provar e nem como o autor tem como provar, porque se ele tinha, nem ele sabia. Então, ele não pode ser penalizado por conta disso. E outra coisa, quanto aos danos morais sofridos, a gente tem por base que uma pessoa ela adere um plano de saúde a fim de minimizar os gastos, que gastos com saúde nessa área geralmente são bastante altos. Então, um plano de saúde viria nesse sentido de diminuir as despesas. E com o autor foi completamente o contrário. Ele, estando seguro que estava segurado, que não teria nada com que se preocupar, fez sua internação, fez seu tratamento, tudo da forma que deveria ser feito, sem preocupação nenhuma, até porque a sua doença era de risco iminente de morte. Como foi tudo feito às pressas, e ele seguro que estava assegurado pelo seu plano. Quando foi da alta, deu-se por conta que tinha uma dívida enorme, um valor exorbitante que não estava nos seus planos, que em nenhum momento ele achou que teria a arcar
na forma particular, até porque se ele soubesse que não estava assegurado, ele poderia ter procurado outros meios, como o Sistema de Saúde Única, o SUS, entrado com algum pedido judicial, buscado outra forma de ter seu tratamento hospitalar e de saúde, e só que não tendo tantas despesas quanto teve, visto que ele teve que fazer empréstimo, teve que dar o... teve bastante transtorno nessa área, porque era uma despesa que não estava programada. Assim, então, fica nítido. Imagina, meu cliente, ele acabou de passar por uma cirurgia extremamente grave, com risco de vida, e ao sair do hospital, ainda teve todo esse transtorno com a seguradora, e ao procurá-la, deu-se com essa resposta de que não era assegurado, que a sua doença é pré-existente. Tanto que ele ainda teve que buscar a guarida jurisdicional e está aqui hoje lutando pelos seus direitos. Todo o transtorno que então a requerida está oferecendo para ele, em vez de oferecer o plano contratado. O que enquanto ele estava pagando, estava ótimo. Não havia problema nenhum. Não fizeram requisito nenhum, não fizeram pedido de exame nenhum, estava tudo certo. Aí, quando o cliente vem precisar do serviço, se depara com uma situação dessa. Excelentíssimo, então não vejo como não ter a procedência da sentença, então, para que a requerida pague o valor ressarça, na verdade, o meu cliente, porque ele já teve que pagar os valores, né, ao hospital. Senão teria, inclusive, seu nome sujo incluído nos cadastros de inadimplência, mas ele efetuou o pagamento e hoje ele vem buscar, então, ressarcimento com correção monetária e mais o pedido de danos morais, visto todo o transtorno que foi vivido, que está vivendo, e num período que ele era para estar descansando, cuidando da sua saúde, está tendo que correr atrás, então, por falta de uma prestação de serviço contratada. Agradeço, então, e fica meu apelo, então, pela apreciação da inicial e ao final que seja dada procedência com o ressarcimento dos danos que o meu cliente sofreu, tanto materiais quanto morais. Muito obrigada.